Você está no final da adolescência, o início da vida adulta e parece que todo mundo sabe para onde está indo, menos você. Em que momento isso virou um problema? Você olha em volta, vê gente decidida, cheia de certezas, e isso começa a dar uma sensação de estar perdido, como se você estivesse ficando para trás. Eu sou psicólogo e atendo adolescentes e jovens adultos, e esse sentimento acontece com muito mais frequência do que você sequer imagina. Neste vídeo eu quero organizar 3 pontos bem comuns no relato desses jovens e pensar, junto com você, em caminhos possíveis para atravessar esse momento. Primeiramente, boa noite para quem não me conhece, eu sou Matheus, e o maior problema dessa fase não é simplesmente não saber para onde ir, ou ao menos não é só isso. A pressão para fazer algo, a comparação com a vida dos outros e a sensação de estar atrasado vão se acumulando e nos desgastando com o tempo. Essas 3 coisas se misturam e acabam gerando toda essa sensação de confusão. E é sobre esses 3 pontos que eu vou refletir ao longo do vídeo, começando pela pressão que é imposta sobre os jovens. Se você nunca foi cobrado ou pressionado pela sua família ou parentes, você é meio que privilegiado, digamos. Isso é muito bom. Só que com a maioria das pessoas não é assim. É uma constante cobrança de "e aí, vai fazer alguma coisa?" Muitas vezes, e talvez eles nem fazem por mal, os pais depositam nos filhos expectativas do que eles acreditam que vai ser bom. E como lidar com essa pressão? É óbvio que o principal passo sempre é o diálogo. Então, se você tem essa abertura para conversar com seus pais sobre, converse, explique. Olha, eu compreendo que você se preocupa comigo e quer que eu fique bem, só que eu não me identifico com essa área que você está me sugerindo. Eu ainda estou descobrindo o que eu quero ou não fazer da minha vida. Explicar isso para os seus pais é ótimo. Porém, nem sempre a gente tem essa abertura e flexibilidade com os nossos pais. E quando ela não existe, é importante que você reflita como você lida com essas cobranças, porque elas cansam. Vale pensar: bom, meus pais estão me cobrando aqui, mas eu ainda não sei o que eu quero fazer. Falar isso pra eles não vai adiantar, então eu acho que eu preciso fazer alguma coisa. Calma aí, por que eu tô fazendo isso? É uma escolha minha ou é uma resposta à pressão? Qual o custo disso pra mim? Portanto, se questione, porque as cobranças vão vir. Tente observar se a escolha que você está fazendo é realmente sua ou se é só uma resposta à expectativa da outra pessoa. E se for pelo outro, talvez não seja errado esperar um pouco. Afinal, quem vai viver a vida e as experiências é você, e não as expectativas das outras pessoas. Porque não decidir agora também é uma decisão. Às vezes é a mais honesta com você. Só que isso fica muito mais difícil quando você está todo o tempo se comparando. Outro motivo que faz muita gente se sentir perdida é justamente esse: comparação. E hoje ele está muito inflado por causa das redes sociais. A gente abre o Instagram e vê pessoas muito jovens, já milionárias, gente de 18 anos com uma rotina super produtiva, pessoas que já conquistaram casa, carro, estabilidade ou que parecem já saber o que vão fazer pro resto da vida. Quando você se depara com essas histórias de sucesso, talvez a primeira pergunta que você deveria fazer não seja "por que eu ainda não cheguei lá?", mas sim o que dessa história não está sendo mostrado. Porque toda conquista tem bastidores, tem contexto, tem oportunidade, tem rede de apoio, tem timing e, sim, em alguns casos, sim, tem privilégios. E isso não diminui a conquista de ninguém, mas te ajuda a você parar de usar realidades completamente diferentes da sua como régua para medir a sua vida. Eu mesmo já me senti atrasado diversas vezes vendo pessoas da minha idade. Para vocês terem ideia, quando eu entrei na faculdade, eu não fazia a mínima ideia do que era mestrado, doutorado, pós-especialização, nada. Ou, por exemplo, quando eu via pessoas conquistando valores altos investidos. Nessas situações eu tive a sensação de caramba, eu tô para trás. Porém, eu concluí que eu não fiz algo antes simplesmente por não saber. Eu não conseguia mudar o passado, mas conseguia decidir o que fazer a partir dali. Pode parecer difícil, só que o ideal não é tentar parar de se comparar totalmente, mesmo porque o ser humano faz isso de forma natural. Talvez o mais saudável seja escolher comparações mais justas. Comparar com pessoas que tiveram condições mais parecidas com você, que viveram contextos semelhantes, que começaram em pontos mais próximos dos seus. A partir daí, a comparação deixa de ser só cobrança e pode começar a ser aprendizado.
E ao aplicar isso, a sensação não some de uma hora para outra, mas talvez ela fique mais leve. Você começa a perceber o que está no seu controle mudar hoje e o que simplesmente faz parte do tempo de cada pessoa, inclusive do seu. E quando você passa tempo demais se comparando com trajetórias que não são a sua, uma coisa acontece. Você não se sente mais só atrasado. Você começa a não saber mais qual caminho é o seu. E é aí que surge aquela sensação de estar perdido, de não saber mais para onde ir. Quando eu escuto adolescentes e jovens falando sobre estar perdido, na maioria das vezes diz respeito a não saber qual carreira seguir ou como se inserir profissionalmente. E geralmente estamos falando de pessoas com 18, 19, 20 anos. A pergunta que eu sempre faço é: será que alguém nessa idade precisa realmente saber o que vai fazer pro resto da vida? Em teoria, escolhemos uma carreira a partir da experiência que tivemos com aquilo, ou que começamos a nos identificar. Só que com 18 anos, cara, você é muito novo. Eu, por exemplo, só entrei na faculdade quando eu estava para fazer 20 anos. E antes, eu tinha tentado uma outra faculdade que não tinha nada a ver com psicologia e eu não passei. Eu fiquei cerca de 3 anos sem saber exatamente o que fazer. Na minha turma, tinha gente mais nova do que eu, tinha gente mais velha do que eu, porque a vida não é uma linha reta. Eu tenho amigos que começaram uma faculdade, pararam, começaram outra, se formaram e hoje estão atuando na área. E se precisassem mudar de novo, tudo bem também. É aí que nasce essa sensação de estar atrasado. Ela não vem de um atraso real. Ela vem da comparação e da expectativa de que todo mundo deve acertar de primeira. E a verdade é que você não precisa acertar de primeira. Você só precisa estar disposto a mudar a rota depois de perceber que o caminho não é por ali. E tudo bem levar o tempo que for preciso para encontrar essa direção. Quando você junta tudo isso, começa a fazer sentido. A pressão vem de fora, a comparação vem de tudo que você consome todos os dias, e a sensação de atraso nasce quando você tenta viver num ritmo de expectativas que não são suas. Talvez você não esteja perdido. Talvez você só esteja tentando decidir a sua vida enquanto muita coisa grita ao mesmo tempo. E às vezes o primeiro passo não é correr, é diminuir o barulho, entender onde você está e escolher o próximo passo com mais honestidade, com você. Estar perdido muitas vezes não é falta de caminho, é excesso de ruído.